Se nós não tivermos um transporte público que as pessoas queiram utilizá-lo, e eles só vão querer utilizar quando o tempo do destino, a origem da origem do destino, seja rápido e certo. Ou seja, o cidadão sabe que de Palhoça a Florianópolis é 15 minutos, que ele vai pegar o ônibus às 8 horas, vai chegar às 8h15, ele vai para o transporte público. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, um podcast jogo rápido de entrevistas da Alesc. Eu sou o João Guedes, estou aqui com a minha colega Camila Levien para conversar com o deputado Camilo Martins, do Podemos, coordenador da bancada da Grande Florianópolis na Alesc. Seja bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Deputado, obrigada pela presença. E uma das principais queixas que a gente tem da população da região, principalmente, é sobre congestionamentos, trânsito. O que a bancada tem feito para buscar soluções para esses problemas? Primeiro, dizer que a população está completamente coberta de razão de reclamar sobre a imobilidade da Grande Florianópolis. O trânsito é caótico, nós temos um transporte público, para não dizer ruim, péssimo, horrível, caro, ineficiente, e algumas medidas têm que ser tomadas urgentemente. Avançamos muito nos últimos anos. Eu era prefeito da cidade de Palhoça, lutei muito pelas terceiras pistas, que era o asfaltamento dos acostamentos, na nossa região aqui de Palhoça, Biguaçu. Isso foi uma vitória, uma conquista. Na BR-101. Na BR-101, que melhorou muito. Também lutamos muito pela terceira faixa na Via Expressa, que foi uma luta também do ex-senador Dário Berg, junto com o governador Raimundo Colombo, que melhorou, está pronta, avançou bastante. Mas cada rodovia que é feita, mais carros vêm para as estradas, fazendo com que tenhamos mais congestionamento. E no mundo inteiro, nós sabemos que o caminho tem que ser o transporte público eficiente. Por isso, nós na bancada da Grande Florianópolis temos como bandeira número 1 a questão da mobilidade. A questão da mobilidade não é só a nossa região que tem esse problema. No mundo inteiro há essas discussões. E a discussão para a nossa região é um transporte público eficiente. Se nós não tivermos um transporte público que as pessoas queiram utilizá-lo, e eles só vão querer utilizar quando o tempo do destino, a origem da origem do destino, seja rápido e certo. Ou seja, o cidadão sabe que de Palhoça a Florianópolis é 15 minutos, que ele vai pegar o ônibus às 8 horas, vai chegar às 8h15, ele vai para o transporte público. Caso contrário, como é hoje, tu pega às 8 e não sabe a hora que vai chegar, ele sempre vai optar transporte alternativo, seja moto, carro, enfim, essa infinidade. Por isso, nós defendemos na bancada da Grande Florianópolis um transporte público eficiente. Isso tem que ter a força da bancada, que nós já temos, nós lutamos todos nós deputados, e também do governo, para que a gente ache uma alternativa a curto prazo, porque o governo contratou um estudo para que possamos ter transporte público de qualidade, com uma nova licitação, com integração, com origem e destino determinada, preço da tarifa tem que ser justo, mas até isso não acontecer, nós estamos trabalhando. Eu falava recentemente, eu tive visitando a cidade de Porto, em Portugal, e lá tem os VLT que andam por cima da estrada, funcionam com a maravilha. Nós temos que achar algumas alternativas. Isso é uma alternativa que eu sei que tem um custo, mas vai trazer muitas pessoas, e daí muitas vezes vamos fazer um grande investimento, mas vamos precisar, não precisa mais falar em novas rodovias, não precisamos falar em novas pontes, porque nós temos que ter um transporte público eficiente. Mas aí não deve ser só mais ônibus, né, deputado? Pode ser também esses trens, se discute também o transporte marítimo aqui? Isso mesmo, transporte marítimo chega a ser vergonhoso. Nós estamos de costa para uma baía como essa. Só porque para nós falar em transporte marítimo, nós temos que ter bons locais de atracadores que são, temos que construir, primeiro, bolsões de estacionamento, segundo, trapiches eficiente, coberto, climatizado, e outro local que receba as pessoas. E catamarã é tão simples, compra um barco hoje, catamarã, para tu transportar 150 passageiros, é simples. Já fizemos essas demonstrações aqui na Bahia várias vezes, funciona perfeitamente, mas tem que ter a vontade política para que isso aconteça. E outra iniciativa que a gente pode falar também em relação à bancada é para o apoio à estruturação das defesas civis nos municípios, né, que pertencem à região. Como é que está a atuação nesse sentido? Eu acho que a nossa bancada foi uma das que mais ajudou a defesa civil. Nós botamos 5 milhões das nossas emendas da bancada estadual para os municípios da região da Grande Florianópolis, ou seja, todos os 22 municípios ganharam uma caminhonete zero equipada para atender a defesa civil do seu município. Tirando os 4 maiores municípios da Grande Florianópolis, o restante tinha uma defesa civil só no nome.
porque não tinha uma sala, não tinha um equipamento, e a bancada da Grande Florianópolis assim ajudou. Mas eu, pela experiência de prefeito que foi meu primeiro projeto. Eu faço uma proposta, uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, propondo que nós tenhamos no Estado de Santa Catarina o 12º da Defesa Civil. O que é isso? Todo ano vai cair um dinheiro garantido para a Defesa Civil. E esse dinheiro é de forma acumulativa, ou seja, a nossa ideia é 0,5% do orçamento do Estado para a Defesa Civil. Isso dá em algo de 250 milhões anos. Se não gastar esses 250 milhões, e a gente botou um pouco para prevenção e outro pouco para desastre, esse dinheiro tem que ficar acumulado, porque o dia que nós tivermos uma grande tragédia, nós temos um dinheiro na conta disponível para atender imediatamente os prefeitos. Porque 8 anos que eu fui de prefeito da cidade de Palhoça, eu devo ter sofrido no mínimo mais 5 grandes, ou enchente ou vendaval, e nunca recebi R$1, nem da Defesa Civil do Estado e nem da Defesa Civil da União. A única coisa que a gente recebia, vá lá, preenche os formulários, prefeito, que nós vamos dar atenção. Mas a nossa gente, o povo que perdia o telhado, que precisava ou tinham sofrido alguma enchente, ou as próprias estradas da prefeitura que sofrem muito, que tem que ter um dinheiro imediato, nunca. Por isso, essa proposição. Então, nós também da bancada da Grande Florianópolis temos uma grande preocupação, nós já colaboramos muito com a Defesa Civil do Estado. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast Ordem do Dia. Eu que agradeço, sempre coloco à disposição. Um abraço a você, João, e a minha xará Camila. Muito bem, muito obrigado, deputado Camilo Martins. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Lembrando que o programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga nos acompanhando e até a próxima.